Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje está comigo Valdir José Gribler, que vai compartilhar com a gente as experiências dele em Copas do Mundo. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Bruna, e um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência em Copas do Mundo aí. Bom, Valdir, começa contando pra gente sobre o Catar. Qual foi a tua impressão de lá? O Catar, como eu já havia pesquisado e eu sempre me preparo antes quando eu tenho interesse em visitar um país, tá? É um país pequeno, fica no Oriente Médio, de uma cultura totalmente diferente da nossa. Tem regras diferentes, tem leis diferentes, e para que eu não tenha problema, eu sempre pesquiso antes qual é que são as regras do país que eu vou visitar, qual é as leis que tem em vigor lá, para que eu não tenha nenhum problema, porque o país mais liberal que eu conheço até hoje é o nosso aqui no Brasil, que a gente tem uma liberdade muito grande, tá? Então, quando eu viajo para um outro país, eu sempre tenho esse cuidado de saber das leis e das regras para que eu não tenha nenhum problema, né? Mas o Catar é um país mais rico do mundo, é um país super desenvolvido, muita segurança, tudo muito limpo, organizado, muito luxo, né? Mas muita tranquilidade também, né? Muito bom e muito legal ter conhecido esse país, né? Logo a gente fala um pouquinho mais da infraestrutura, mas eu quero saber de Copa. Quais jogos você assistiu? Eu sei que você estava na abertura também. Como é que foi essa emoção? Na Copa, na verdade, eu assisti 3 jogos, né? Holanda e Catar, Alemanha e Costa Rica e Brasil e Camarões, tá? A gente até poderia ter conseguido comprar mais ingressos lá, tá? Mas o interesse mesmo era participar da Copa, conhecer o lugar, interagir com as pessoas, interagir e imergir na cultura do povo, tá? Ter contato com as pessoas, conhecer o lugar muito bonito lá também, que tem as praias, até são praias artificiais, não o mar em si, o mar não, mas eles constroem os lugares como tem a Pérola lá, com as palmeiras, mais ou menos eles estão copiando o que tem lá em Dubai, né? Então, tem lá, eu estava numa praça, daqui a pouco eu estou lá caminhando e percebo que a pista, que tem uma pista de corrida que ela é emborrachada, para amenizar o impacto para quem corre, né? Então tem uma pista, uma praça lá que é para correr, que é emborrachada, que aí você não sofre o impacto no joelho. Então são cada coisa assim de tecnologia, eles estão realmente muito na nossa frente aí, né? Inclusive ar-condicionado em estádios, e você me falava que realmente funcionava. Funcionava tão bem que eu cheguei a passar frio, tá? Porque realmente sai um ar frio, ar gelado, em torno de 15, 16 graus, tá? E como os estádios todos eles são fechados, só tem a abertura um pouco no meio e o ar frio é mais pesado, ele desce, então realmente o estádio todo ficava climatizado. A gente, lá dentro, eu passava frio no estádio mesmo, né? Fora não, mas dentro do estádio tudo climatizado, né? Como é que é na parte de fora, essa questão de onde é que você ficou hospedado, qual é que era a infraestrutura, também nos passeios das ruas, questão de deserto, né? Então também era difícil ver alguma árvore, como é que eram as praças? A questão ali, o que não é construção é deserto, tá? Eu fiquei num condomínio construído pelo governo do Catar fora da capital, em torno de uns 30 quilômetros fora da capital Doha. Isso, por ser capital, é bem próximo. 30 quilômetros é bem próximo, até porque eles tinham uma logística muito prática e interessante que nos dava acesso direto ao transporte público e ele era gratuito. Então, eu ficava num condomínio gigante, do tamanho do bairro Canabaro, que tinha toda a infraestrutura. Tinha posto de saúde, tinha supermercados, tinha restaurantes, tinha
lancherias, tinha farmácia, praça de esportes, tinha as mesquitas deles, tá? Então tinha tudo, a gente não precisava sair nem para olhar jogo, a gente tinha até os telões lá para assistir todos os jogos lá mesmo no condomínio. Dali a gente se deslocava ou para o estádio que a gente queria olhar o jogo, ou para o centro das cidades. Tudo era gratuito para quem tinha o ingresso para assistir aos jogos da Copa do Mundo, né? Mas fora da cidade é deserto. Eles realmente não tem nada de verde, não cresce nada, só o que eles plantam e também, assim eu vou dizer, o que eles irrigam ou cultivam, porque por si só lá praticamente nunca chove, né? E as ruas que diz que tem ar-condicionado, como é que era esse sistema? Aposto que você deu uma conferida também. Também fui lá num bairro, então, para conhecer essa rua que tinha o ar-condicionado e realmente impressionante. Junto com as calçadas, parecia que era bueiro ralos, tá, gigantes, onde em vez de escoar a água, saía o ar frio também. Então, a própria rua você tinha uma sensação de frescor ali caminhando por ela, né? Você disse que o maior objetivo dessas viagens é justamente se integrar com a cultura, conhecer gente, novas experiências. Como é que foi esse contato, então, com os demais turistas, que com certeza era a grande maioria por lá, mas também com a convivência dos locais? Acredito que o idioma tenha sido o inglês. Sim, eles têm a língua árabe e o inglês, que é o oficial deles também. Como é uma Copa do Mundo e vem pessoas do mundo inteiro, e elas vêm muito abertas a interagir, então a gente acaba interagindo com pessoas e conversando do mundo inteiro. Tinha muito brasileiro, muito argentino, muito mexicano, muito indiano, mas pessoas do mundo inteiro, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Não dá para numerar porque era realmente assim, era uma miscelânea de culturas, tá? O povo local, ele já é mais reservado, tá? Tanto pela cultura deles e pela religião, eles não permitem ou eles não fazem questão, principalmente com a questão mulheres, elas não interagem, elas não conversam com ninguém e elas também não circulam sozinhas. Então, você só tinha contato com pessoas do local pouquíssimas vezes, tá? Geralmente trabalhadores vinham de outros países, tá? Ou da Índia ou do Paquistão, e eles eram muito simpáticos. A gente conversava muito, e os próprios árabes, que tinha muito pessoal da Arábia Saudita lá também. Então a gente não consegue diferenciar quem é da Arábia Saudita, quem é do Catar, porque eles usam as mesmas roupas, os mesmos trajes, e eles têm a mesma fisionomia. Então acaba assim que a gente não sabe quem é do Catar ou quem é um árabe ali próximo, né? Mas sempre durante uma Copa do Mundo é muito fácil interagir com as pessoas, né, que lá estão. O que mais te impressionou e o que de certa forma te decepcionou no Catar? O que eu vou dizer assim que me impressionou: país riquíssimo, de primeiro mundo, tudo funciona perfeitamente, quase que chega a ser chato de tão perfeito que é. O metrô vem nos segundos exatos, os ônibus estão ali prontos, sempre à disposição para a gente usar. A limpeza na rua, você nunca enxerga nada no chão, nunca. A segurança ao extremo, você não percebe, e mesmo não tendo quase polícia nenhuma, tá? Há uma organização, há uma segurança, há um controle, até porque a religião deles não permite o consumo de bebida alcoólica, então não tem bagunça, não tem arruaça, não tem esculhambação e não tem sujeira. Decepção nenhuma, tá? Até porque é bom quando a gente vai para um país seguro, tranquilo. O que eu vejo assim que é um país que vive totalmente do petróleo, da exportação do petróleo. Lá você não vê nada fora disso, é tudo deserto mesmo. E eu acredito que eles estejam investindo muito em turismo,
já pensando num futuro quando eles não tiverem mais tanto rendimento com o petróleo, né? Mas os lugares são fenomenais, são fantásticos, né? Você visitou outros pontos turísticos? Como é que eu vou te dizer? Eu já não tem muitos pontos turísticos numa cidade só, tá? O que a gente podia fazer era visitar shoppings, visitar praias. As praias realmente deles são muito bonitas, muito lindas. A água é azul turquesa, não tem vento, não tem ondas que quebram, a água apenas ela balança. As praias são muito limpas e organizadas também. A gente praticamente não vê pessoas tomando banho, não tem. Elas vão lá só para curtir o clima, o lugar, tá? E turismo mesmo a gente fez para conhecer as cidades, os pontos, tá? Daria para fazer safari no deserto, mas como eu já tinha feito em outras viagens, eu não tinha interesse. O meu interesse mesmo era sentir e vivenciar o clima da Copa do Mundo, que esse sim está em qualquer parte da cidade que você está, né? Visitando alguns locais, alguns pontos como padaria, restaurantes e tudo mais, se sentia a Copa do Mundo ali presente também. Sim, a própria FIFA e o governo já criam esse clima que quando você chega numa cidade sede, como agora era só uma, tá? Você já vive só mais Copa do Mundo. Tudo gira em torno da Copa do Mundo. A música, painéis, placas luminosas, tem até no céu à noite tinha algoritmos, luzes no céu que eu não lembro agora o nome, como com drones que formavam pessoas jogando futebol, pessoas se abraçando, toda essa tecnologia lá de ponta eles tinham, e aí tu vivenciava isso, tu podia ficar admirando isso por horas, né? Que então, incrível. Ali você vivenciava a Copa do Mundo sempre, 24 horas por dia. Né? Valdir, o ouvinte está nos pedindo aqui, você já citou a bebida alcoólica há pouco, mas estão querendo saber da cerveja, se tu deu uma pesquisada no valor dela por lá. Não, porque a cerveja que é vendida nos supermercados, ela é sem álcool, tá? Eles não vendem cerveja com álcool. Existe uma autorização de algumas lojas podem vender bebida alcoólica, mas você precisa da autorização do governo para comprar essa bebida alcoólica, e você só pode consumir ela em casa, e eles são muito rígidos em relação a se você fosse pego bêbado na rua. Então, eu realmente não tomei bebida alcoólica. Gosto de tomar uma cerveja, gosto de tomar um vinho ou algo, mas assim, como a lei lá é muito rígida, tá? E eu não queria tomar cerveja sem álcool, que para mim não tem o mesmo gosto, tá? Eu acabei não tomando. Nos estádios, sim, por acordo com a FIFA, se podia comprar um copo de cerveja da Budweiser, que é a patrocinadora da Copa do Mundo. Essa sim tinha álcool, mas você bebia lá dentro, tá? E você podia levar o copo para casa também, tá? Mas fora isso não tinha acesso à bebida alcoólica de forma alguma. Desde quando tu começou a acompanhar as Copas do Mundo, fazendo essas viagens aos países sede? A minha primeira Copa do Mundo foi na Alemanha em 2006, tá? Então, aquela sim foi uma Copa que, como é que eu vou dizer, ela quebrou uma barreira. Foi muito impactante o choque de realidade que eu tive numa Copa do Mundo pela primeira vez. Então foi tão bom, foi tão legal, eu nunca tinha vivido esse espírito de Copa do Mundo, que eu nunca mais quis desistir ou parar. Sempre vou querer ir numa Copa do Mundo, né? E aí me conta das outras que você participou. Já falou um pouquinho da Alemanha, eu sei que também teve África, Rússia. Em 2006 na Alemanha, aí eu assisti vários jogos na Alemanha, em várias cidades diferentes. Depois 2010 na África do Sul, e aí eu já também, ali eu fiz um pouco de turismo com o safari junto. Sempre costumo aproveitar quando dá e a gente faz um turismo junto, tá? 2014 no Brasil, 2018 na Rússia,
também foi uma Copa muito legal, porque tinha muita coisa para conhecer na Rússia. Eu tinha interesse em conhecer um país que seria ou era comunista, para ver o povo, o que a gente viu lá, e aí traz uma experiência fantástica, porque tudo que eu imaginava dos russos não era bem assim. É um país muito bom de se viver, muito legal. Eles também têm uma tecnologia muito avançada, é um povo muito acolhedor, e para mim a Rússia era um povo fechado, e quando eu chego lá é bem ao contrário, tá? Então toda a Copa tem experiências diferentes, com povos diferentes, e isso que é o que eu gosto de aprender com as culturas dos países diferentes dos nossos, né? Bom, já são 5 Copas do Mundo. Tem como escolher uma viagem preferida até agora? De Copas? De Copas. A que eu mais aproveitei ao todo foi a da Rússia, tá? Porque eu queria imergir também na cultura local, tá? Como eu não tinha conhecimento nenhum dos russos, tá? Eu não imaginava nada, então na Rússia eu fiz muito turismo e muito futebol também, tá? Então eu aproveitei muito para conhecer lugar turístico na Rússia, como um bunker subterrâneo da Segunda Guerra Mundial, tá? Então é algo que talvez eu nunca iria conhecer se não fosse pela Copa do Mundo, né? Ir para a Rússia, descer 80 metros numa escadinha claustrofóbica para conhecer um bunker subterrâneo que tinha todo o controle do governo russo caso ocorresse uma guerra nuclear, né? Então aquilo foi uma experiência fantástica para mim, né? Agora eu peguei o gostinho. Me conta alguma curiosidade da África do Sul e da Alemanha também. A África daí já é natureza, geografia. A África daí eu já quis imergir na questão dos animais, da natureza, de fazer um safari nos parques deles lá. Aí a gente já vê um outro extremo, que é a África do Sul, que é o país mais desenvolvido da África. Tem 80% da população negra, e hoje já mudou a questão do apartheid, que ficou... Hoje eles interagem e convivem de forma bem mais harmoniosa, tá? Mas os 20% dos brancos é o que dominavam os 80% dos negros lá na época do apartheid. Mas é um país muito bom também, a África, mas ali o foco era fazer safari no meio da floresta, com leões, com búfalos, elefantes, rinoceronte. Isso tudo eu consegui fazer também, né? E também ver que lá os povos nativos ainda vivem realmente como a gente vê na TV. Eles têm as comunidades deles bem arcaicas, sem energia elétrica. Eles vivem realmente de uma certa forma bastante pobre ou até miserável, assim, né? E a Alemanha foi a primeira, então? A Alemanha, então, foi a primeira. Eu já tinha amigos na Alemanha, então era mais fácil. Eu falo o alemão. O foco era olhar os jogos, tá? E eu já conhecia a Alemanha, mas ali que eu entrei e imergi no espírito de Copa do Mundo. O que é o clima do Copa do Mundo, o que é você viver cada dia Copa do Mundo. Então não é o jogo de futebol em si, mas sim todo um clima, toda uma expectativa, toda uma estrutura em torno da Copa do Mundo. Na Alemanha, em cada cidade sede tinha um tapete vermelho que saía do centro da cidade até o estádio. Então você seguia o tapete vermelho e você chegava no estádio na hora do jogo. Bom, e como é que foi vivenciar isso aqui no Brasil em 2014? Afinal, você não precisou sair muito de casa, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, eu assisti somente 2 jogos em Porto Alegre, tá? Porque aí já era mais fácil, era aqui perto, tá? Até me surpreendeu que realmente nós aqui também conseguimos fazer uma Copa, de certa forma, muito boa, tá? A gente também criou o caminho da Copa, que saía do shopping Praia de Belas e ia
as pessoas, os torcedores iam a pé até o estádio Beira-Rio, tá? Assisti os 2 jogos lá, muito bem organizado também, tá? Claro, aí o país todo tinha problemas de infraestrutura e de locomoção, transporte, por ser um país imenso, grande, continental, tá? Mas eu vejo que a Copa no Brasil foi muito boa também, foi muito legal. E os jogos eram bons aqui, principalmente em Porto Alegre, a gente teve jogos muito bons e muito emocionantes aqui. Bom, viajar para a Copa do Mundo já se tornou um ritual, né, Valdir? Quando tu começa toda essa questão de organização das viagens? Eu começo já no mínimo 1 ano antes, tá? Até porque eu viajo por conta, tenho que me preparar tudo também, tanto em questão de ingressos, que eu compro os ingressos no site da FIFA, que é sempre muito difícil conseguir ingressos no site da FIFA. Aí depois tem a questão da hospedagem e acomodação, que depende de país para país, ela é fácil, mas agora no Catar foi muito difícil, por ser um país pequeno. Eles não tinham estrutura para receber tantos milhões de turistas, o governo teve que construir, e de certa forma eu quase já estava desistindo, porque a gente não tinha opção de acomodação só pelo governo do Catar, tá? Então foi uma Copa bastante difícil para eu conseguir me organizar e ir também pelos custos, né? Mas no fim acabou dando tudo muito certo, perfeitamente, foi fantástico, né? Já está de olho na Copa 2026? Já deu aquela pesquisadinha rápida? Agora 2026, tá? Acredito que eu vá também, tá? Aí é Canadá, Estados Unidos e México, 3 países que eu já conheço. Acredito que daí eu não vá ter problemas com questões de acomodação, hospedagem, e sim, de novo, por ser distante, vai ser a questão da locomoção, tá? Como diferente no Catar, que era tudo próximo, tudo pertinho, tudo junto. Então lá vou ter que ver como é que se faz a logística do deslocamento de novo, então. Bom, não temos mais Brasil em Copa do Mundo. Quero falar um pouquinho de partidas também. Qual é a tua análise, para quem vai a tua torcida? Olha, o jogo de final de Copa do Mundo eu assisti no sábado entre Inglaterra e França. Foi um jogo emocionante, foi um jogo competitivo, digno de final de Copa do Mundo, tá? Eu sempre torço um pouco mais para que um país que nunca foi campeão chegasse lá também, tá? Mas pelo que eu estou vendo agora, acredito que a final vai ser provavelmente entre França e Argentina ou França e Croácia, tá? Mas sempre torcendo para que um país como a Croácia, que nunca chegou, ou até o próprio Marrocos, que é a zebra da Copa esse ano, né, chegue lá, né? Uma Copa de muitas zebras, na verdade, né? Lá no início já a Alemanha praticamente se despediu já na segunda rodada, caiu fora na terceira, a Bélgica também, e assim os grandes foram caindo. O Brasil caiu também, a Espanha caiu, então, ok, faz parte, né? Se fosse tudo muito dentro das regras e das normas, já se saberia quem seria o campeão provavelmente. Assim, fica aquela expectativa de tentar uma zebra na final, né? Valdir, muito obrigada por ter vindo compartilhar todas essas histórias com a gente no programa hoje. Deixa um espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado, Bruna, pelo espaço aqui. Eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Netirol que sempre é uma satisfação estar aqui para compartilhar algumas experiências minhas, e sempre estou à disposição para as pessoas, para os ouvintes, como vereador também, sempre aberto a críticas, sugestões, ideias, tá? Para que a gente possa melhorar a nossa cidade aqui também. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Obrigada, boa semana.